E aí, pessoal? Que tal a gente mergulhar num projeto que é a cara da inovação em casa? Vamos construir, juntos, um sistema de irrigação inteligente com um Arduino. É um passo a passo bem legal que mistura tecnologia, um pezinho na sustentabilidade e aquela cultura do faça você mesmo que a gente adora. Pensa só na cena, um jardim que cuida de si mesmo. Ele sabe direitinho quando precisa de água e se rega na quantidade exata, sem ninguém precisar fazer nada. Isso vai muito além de um aparelhinho eletrônico, né? É como ter um pequeno ecossistema que se sustenta ali no quintal de casa. Legal, a ideia é ótima, mas antes de botar a mão na massa, vale a pena entender o porquê. O que está por trás dessa necessidade? Que problema um sistema desses realmente resolve? Olha só esse número, 72%. É isso mesmo. No Brasil, essa é a fatia do consumo de água que vai só para a irrigação. É muita, muita água. Isso já dá uma ideia do potencial gigantesco que existe para a gente economizar e usar esse recurso de um jeito muito mais inteligente. E aí que está o pulo do gato. A jogada aqui é a precisão. Não se trata só de gastar menos água, mas de usar a água do jeito certo, na hora certa. Quando a gente consegue dar para as plantas exatamente a umidade que elas precisam, sem excesso e sem falta, todo mundo ganha. A gente evita desperdício e as plantas crescem muito mais saudáveis. Então, a grande questão é essa. Como é que uma tecnologia simples, que a gente pode ter em casa, ajuda a gente a ser mais eficiente? A parte boa é que a resposta está mais perto e mais barata do que muita gente imagina. Vamos descobrir como. Beleza, então vamos ao que interessa. Para montar esse sistema, a gente precisa pensar nele como um ser vivo. Ele vai precisar de duas coisas fundamentais. Um cérebro, para pensar e tomar as decisões, e sentidos, para saber o que está rolando ali na Terra. E o nosso cérebro tem nome: Arduino. Para quem não conhece, o Arduino é como se fosse um mini computador. A gente programa ele para fazer basicamente o que a gente quiser. Ler dados de um sensor, acender uma luz, ligar um motor, ou, no nosso caso, abrir uma válvula de água. E o melhor é que ele é de código aberto, ou seja, tem uma comunidade gigante criando coisas e ajudando quem está começando. Esse aí é o famoso Arduino Uno. É um dos modelos mais usados no mundo, perfeito para quem está começando. Ele tem todas as conexões que a gente vai precisar para o nosso projeto. É ele que vai ser o coração, o centro de comando de toda a operação. Ok, o cérebro já temos, mas ele não é evidente, né? Ele precisa de um jeito de sentir o solo para saber se as plantas estão com sede. E é aí que entram os nossos sentidos. Esse componente é o sensor de umidade do solo. O funcionamento dele é bem engenhoso e simples. Basicamente, a água conduz a eletricidade, certo? Então, quanto mais água tiver na Terra, menor vai ser a resistência elétrica entre essas duas pontas do sensor. O Arduino é esperto o suficiente para ler essa variação e transformar isso num número que diz para a gente: tá seco ou tá úmido. Ah, e uma dica importante. Existem basicamente dois tipos desses sensores. Esse que a gente está usando, o resistivo, é super barato e funciona muito bem. O único porém é que com o tempo, por ficar em contato direto com a terra úmida, ele pode acabar corroendo. Existe uma outra versão, chamada sensor capacitivo, que não tem esse problema e dura mais. Fica a dica para quem for montar um sistema para durar anos. E aqui a gente consegue ver o fluxo completo, a lógica toda funcionando. Olha só que elegante. O sensor sente a terra e manda informação para o cérebro, o Arduino. O Arduino processa isso e, se decidir que precisa regar, ele manda um sinal para um relé. O relé é só um interruptor eletrônico que vai ligar a bomba d'água ou abrir a válvula. Simples, né? Do sentir ao agir num ciclo fechado. Bom, agora que a gente já entendeu a teoria, o conceito por trás de tudo, chegou a hora de colocar a mão na massa. Vamos para a montagem do circuito. E pode acreditar, é bem mais tranquilo do que parece. Aqui está a nossa lista de compras. Os componentes principais são esses. Dando uma olhada nos preços, dá para ver que o custo total é bem em conta. Isso democratiza muito a automação, né? Torna um projeto desse super viável para quem curte botar a mão na massa. Essa imagem é perfeita para a gente entender a coisa toda. De um lado, a gente tem o esquema elétrico, que é como se fosse a planta baixa do nosso circuito. Do outro lado, a gente vê o resultado final, a coisa montada de verdade. É a teoria virando prática, com todos os fios conectando o cérebro, os sentidos e os músculos do nosso sistema. Ok, circuito montado, tudo conectado. Agora falta o sopro de vida, a inteligência do sistema. É a lógica que a gente coloca dentro do Arduino. E a melhor parte é que não precisa ser nenhum expert em programação para sacar como funciona. O raciocínio do Arduino é super direto. Primeiro, ele mede. Ele está o tempo todo perguntando para o sensor: e aí, como está a umidade?
Depois, ele compara esse valor com o nível ideal que a gente definiu. Se a umidade estiver baixa demais, ele decide que é hora de agir e manda ligar a água. Quando a umidade sobe e chega no ponto certo, ele para. E por fim, ele espera um pouco, dá um tempo para a terra absorver a água e aí começa o ciclo todo de novo. Toda a inteligência do projeto está nesse loop simples. Muito bem. E no final das contas, o que a gente ganha com tudo isso? Vamos ver o resultado prático, os benefícios de ter um sistema como este em ação? E essa imagem aqui mostra exatamente aonde a gente quer chegar. Aquele protótipo que a gente montou numa plaquinha pode, na verdade, controlar um jardim inteiro. O mesmo sistema, o mesmo cérebro, comandando as válvulas, os aspersores e mantendo tudo verdinho e saudável, de forma totalmente automática. Então, resumindo a ópera, os ganhos são muitos. A gente economiza água, economiza tempo, as plantas ficam mais saudáveis porque recebem a água na medida certa, o custo para montar é baixo e ainda por cima é super customizável. Dá para adaptar para qualquer tipo de planta ou tamanho de jardim. É ou não é um projeto que vale a pena? E o mais legal é que isso aqui é só o ponto de partida. É uma base excelente. O que nos deixa com aquela pergunta no ar: o que mais dá para fazer? Que outros sensores a gente poderia colocar para deixar esse jardim ainda mais inteligente? Imagina só, um sensor de luz ou de temperatura, para ele saber se o dia está muito quente e precisa de mais água. Ou quem sabe conectar tudo na internet para monitorar pelo celular. As ideias não acabam, as possibilidades são gigantescas.